Meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez estou aqui com vocês, na nossa contagem regressiva, ou seja, caminhamos aí para o final. Vejam que estamos aí no volume 3, como eu sempre digo, né? É o terceiro bimestre, estamos chegando à semana 5, a quinta semana. Se a gente divide o PET em 6, a gente está realmente na beira para poder chegarmos ao último e derradeiro, e que para vocês representará o final de um ciclo, conclusão do ensino médio. Mas a gente está junto com vocês para isso, tá? E a temática de hoje é uma temática que vai misturar muito história e sociologia, quando a gente fala sobre a construção da cidadania moderna. Para a gente pensar nisso, eu queria que você refletisse sobre o que é ser cidadão. Você que está me assistindo é cidadão? Mas espera aí, antes de me responder se você é cidadão ou não, você conhece o projeto Escola Online? Tá brincando que não conhece? Bom, para quem já conhece, apresenta para o povo, e quem não, vem comigo para entender que o projeto Escola Online, o projeto onde eu estou inserido, onde outros colegas estão inseridos também, é um projeto que a gente utiliza várias mídias sociais para a gente levar a você um ensino de qualidade. Você nos encontra em WhatsApp, no Twitter, no Facebook, você vai encontrar a gente também, por exemplo, aqui no YouTube. Você que está me assistindo e ainda não se inscreveu, eu não sei por que você não faz isso. Aproveita, vai lá, se inscreva. Tá? Você realmente vai ativar as notificações, deixar o seu like, fique à vontade. Muita gente fica querendo saber dúvidas, o nosso Instagram está aberto para isso também. Você tem agora, encontra a gente em plataformas de músicas, nossos podcasts, bem bacana, para que a gente possa também levar você a informação. E você está vendo o Dicão aí do lado, não tá? O Dicão está apontando para você o QR Code, que mostra exatamente o seguinte, a ideia da nossa plataforma. Se você quiser conhecer, vai lá www.plataformasescolaonline.com.br. E para vocês do terceiro ano eu vou contar. Você fala, professor, é verdade? Que tem professor aqui que é colocando o seu perfil no Tinder? Gente, eu não vou falar, mas que pode ser verdade que você encontre professores no OnlyFans, pode ser que sim. Mas galera, vamos lá, vamos começar a falar sobre cidadania, vamos falar de coisas sérias, mas antes, o que a gente faz sempre, Venai? Roda a vinheta. Bacana, né? Bora trabalhar. Show, galera. Então é o seguinte, vamos falar sobre a questão da cidadania. Partidos políticos, sindicatos e a consolidação da democracia brasileira, do peneguismo ao novo sindicalismo urbano. Muita gente brinca o seguinte, tá? A gente fala se você parar para pensar, as pessoas falam assim, olha, religião, política e futebol a gente não discute. Claro, eu enquanto flamenguista, não vou estar discutindo muito futebol com alguém, né? Apesar que os atleticanos estão muito empolgados, fico com dó do Galvão enquanto cruzeirense, o Charles nem se fala, botafoguense. Mas, gente, a gente não tem que discutir política, religião, futebol, a gente tem que dialogar. Porque a gente está vivendo um momento onde acha que tudo que se torce para um, se torce contra o outro. Lembrando que a gente está no mesmo barco, tá? E as pessoas brincam que se partido fosse bom, nascia inteiro. Mas vamos ver o que está falando aqui, gente. Vem cá. O ano de 1930 marca o início da construção do maior mito republicano brasileiro durante o século XX. Getúlio Vargas. Pô, mito? Tá de sacanagem, pô. Mito sou eu, pô. Mito, Getúlio Vargas, eu sou mito. Eu tenho as minhas, pô. Vamos acabar com esse negócio. Isso é coisa de comunista. Pô, Getúlio Vargas, cara trabalhista, que é coisa do PT, pô. PT do Popé, é para aí. Mas, galera, este é o verdadeiro mito. Getúlio Dornelles Vargas. Durante grande parte do século passado, sua figura se destacou como referência política, sendo seu nome reverenciado entre as mais variadas classes sociais, mesmo ou talvez principalmente após a sua trágica morte em 24 de agosto de 54. Sem dúvida, a figura de Vargas foi impactante para a dinâmica econômica do país, além de se transformar em ícone para a massa trabalhadora ao ser o governante responsável pela elaboração da legislação trabalhista, que até hoje serve de referência para o país. Lembrando que o Vargas é o grande nome da famosa CLT,
criado em 1943. Tanto é que quando a gente fala do Vargas, você vê aí, né, o nosso querido, a gente quando fala dele, né, muita gente fala que eu tenho aqui o famoso pai dos pobres. Sou meio de suspeito para falar do Vargas porque eu gosto muito dele, mas eu entendo também que ele comete algumas gafes, mas é fato. O Vargas é o cara que consegue muito jogar o jogo político. Eu costumo dizer que ele é o primeiro presidente do Brasil, por reconhecer a importância enquanto chefe de Estado. Só que ao mesmo tempo que a gente fala sobre a questão da legislação trabalhista, trazendo para a nossa realidade, galera, eu não sei se vocês vão lembrar, nós tivemos a famosa lei 13.467, criada em 2017 pelo governo Michel Temer, que ela fala da reforma trabalhista. E ela mexe um pouco, galera, com algumas conquistas do trabalhador, tá? Que foram heranças do Getúlio Vargas. Então o Vargas realmente é um cara que vai deixar o seu legado para a história, principalmente numa ideia do que? Do tudo que ele faz. Então quando a gente fala no Brasil sobre a questão do trabalhismo, tá? Quando a gente fala sobre a ideia do trabalhismo, quando a gente fala sobre a questão do populismo, eu acho que o primeiro nome que vem à cabeça de muita gente é a figura do nosso querido Getúlio Dornelles Vargas. Show de bola? Bom, mas o que a gente vai falar sobre o Vargas? Ideologia do trabalhismo. Se desde o início de sua trajetória política nacional, Getúlio Vargas foi considerado um líder, foi durante o Estado Novo, que é um momento tenso, muita gente vai lembrar, que entre os anos de 1937 a 1945, se construiu e fixou sua imagem popular e mesmo carismática. Com o Estado Novo, entrou em funcionamento a máquina de propaganda do DIP. Galera que já ouviu falar, moçada, o DIP, muita gente fala que é inspirado no modelo nazista de propaganda, que diz que uma mentira bem contada mil vezes se transforma numa verdade. Nós que estávamos falando sobre a questão do nazifascismo, sobre a questão dos regimes totalitários, vejam que era importante você criar essa imagem positiva. Então o Departamento de Imprensa e Propaganda que buscou conquistar para o regime e para o presidente a adesão e o apoio da classe dos trabalhadores. A democracia social, a valorização do trabalho e do trabalhador estariam existindo graças à figura do presidente. Foi com essa associação entre a obra e o líder que se criou a mitologia getulista, expressa na ideia, na imagem pai dos pobres. Tem muita gente que diz que ele era a mãe dos ricos também, mas ele é um cara que está trazendo para a história um legado muito importante. Show de bola? Deixa eu só mudar a corzinha aqui que eu acho que fica melhor para vocês poderem acompanhar. Vamos lá, galera. Então você vê em Vargas a questão do 1º de maio, a questão das conquistas que ele faz. Então ele é um cara que trabalha muito bem, vocês estão vendo aí em cima, um cara que trabalha muito bem a sua imagem. Show? Então vamos lá, galera. A ideologia política centrada na figura do presidente, em sua obra social, em sua relação direta e pessoal com os trabalhadores, foi sendo construída dentro do Ministério do Trabalho, principalmente depois de 1942. Foi fundamental nesse processo o papel do ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, que dirigiu a montagem do sindicalismo corporativista, articulou a invenção da ideologia trabalhista e se envolveu na criação do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Após a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, o PTB, que agora passa uma vergonha, muita gente que acompanha os líderes do PTB, o nosso querido Roberto Jefferson, que foi preso por falar uma série de asneiras, tá? O PTB iria atuar dentro das regras do jogo político liberal democrático, como herdeiro do legado varguista. Eu acho que nessa hora, Vargas deve estar se revirando no túmulo ao ver o que fizeram com o PTB. Lembrando que quando a gente fala aqui sobre o Ministério do Trabalho, tá? O governo atual ele fez questão de reduzir o Ministério do Trabalho a uma secretaria. E é uma conquista, porque durante o governo Vargas foi criado pela primeira vez o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Então o trabalhador se sente um pouco representado nessa brincadeira. Vamos lá? Então, galera, você tem aqui o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que vem surgindo com a ideia de estar agregando trabalhadores ao redor de sua ideologia. Show de bola? Então vamos lá. É importante ressaltar que as reformas trabalhistas introduzidas por Vargas não foram uma simples e generosa concessão do governo, mas um reflexo de décadas de lutas constantes do movimento operário brasileiro. Isso é bem lembrado, porque muita gente acha que a CLT é um presente do Vargas. Não. Se você enxerga dessa forma, você desconsidera que há muito tempo os trabalhadores já vêm brigando. Tanto é que durante a República Velha, as pessoas consideravam que o movimento social era visto como caso de polícia. Ou seja, durante a República Velha, trabalhador reunido, a ordem era muito clara.
era que você prendesse, que você reprimisse, e durante o governo Vargas eu vou transformar essa ideia de caso de polícia, eu vou ver movimento operário como caso de política. O Vargas começa a enxergar positivamente o seguinte: o que o Vargas enxerga? Que o trabalhador de hoje é o eleitor de amanhã. Então não imaginem que foi uma conquista, ou que foi um presente, foi fruto de uma conquista. A persistência das lutas trabalhistas durante a República Oligárquica mostrou que a questão social não poderia ser tratada pelo Estado como um simples caso de polícia. Olha o que eu falei. Os trabalhadores colocaram-se como importantes atores políticos e não poderiam ser ignorados. Porque, galera, o mundo todo vem falando em direito trabalhista. Então o Brasil não pode ficar de fora disso. Ok? Então a gente vê muito essa ideia. Ao estabelecer uma legislação trabalhista, Getúlio Vargas procurou regular o movimento operário e atrelá-lo ao Estado. Olha o que ele faz, muito esperto. Ele traz o movimento para si, meio que comandando tudo isso, em uma tentativa de esvaziar sua dimensão mais radical e revolucionária. O Ministério do Trabalho buscou controlar os sindicatos, objetivando conciliar os interesses dos trabalhadores, dos patrões e do Estado. Percebe-se, portanto, que as lutas operárias das primeiras décadas do século XX fizeram com que parcela da elite brasileira considerassem mais vantajosas fazer concessões aos trabalhadores, controlando-os indiretamente, em alguma medida, do que simplesmente reprimi-los. É aquela história, é muito melhor dar o dedo do que ficar sem a mão. Então aquela coisa, né? Poxa, então eu finjo que eu dou, o trabalhador acha que ganha. Então aquela história, se eu reprimir, eu acabo criando o quê? Uma antipatia. Então eu finjo que dou, o cara acha que ganha. Então isso poderia alimentar a radicalização do proletariado e a aproximação do Partido Comunista. Muita gente vai lembrar que no Brasil e no mundo vivia-se muito o espectro, galera, o quê? Da famosa Revolução Russa. Para quem se lembra, a Revolução Russa é aquele movimento que vai levar para dentro da Rússia, mais tarde a União Soviética, as ideias do socialismo e, entre aspas, colocar o trabalhador no poder. Show de bola? Então você tem aí na figura de Vargas, o Ministério do Trabalho, essa ideia de você criar a legislação como o quê? Como questão de intermediar a relação entre o Estado e o trabalhador. Ou seja, só de reconhecer o trabalhador, eu já estou dando o quê? Trabalhador, dando um passo adiante. Show de bola? Política trabalhista durante o Estado Novo. Então, galera, no momento que ele realmente reprime e ele tem todos os poderes nas mãos, a Constituição do Estado Novo sintetizou a política trabalhista que Vargas vinha implementando desde o governo provisório. Por inspiração da Carta del Lavoro, então vejam, inspirado nas ideias de Benito Mussolini, que falamos na nossa última aula, da Itália fascista, a Carta Constitucional de 37, essa daí, ó, vocês estão vendo aqui em cima, a Constituição de 37, com complementação de decretos-leis expedidos nos anos seguintes, submeteu os sindicatos ao governo de Getúlio. Então é o seguinte, havia o sindicato? Sim, desde que o sindicato fosse o quê? Coordenado pelo governo. Adotou-se o modelo da unidade sindical, ou seja, só poderia haver um sindicato por categoria, desde que, claro, o representante do sindicato, o líder, era escolhido pelo presidente, que previa um sindicato por categoria profissional e proibiu-se a greve e a greve patronal. Então, olha, o sindicato existe, mas as mobilizações como greves, elas param de funcionar. Em 1939, o Estado Novo oficializou a verticalização existente dos movimentos sindicais desde 1934, com o estabelecimento de federações e confederações de sindicato. Porque, galera, na relação trabalhista, se a gente for parar para pensar, qual é o papel do sindicato? O sindicato, galera, é aquele órgão que está fazendo o quê? Tá? Sindicato. É o órgão que faz a ponte entre o patrão, que o termo correto seria empregador, e o empregado. Tá? Para que você consiga ter um órgão que faça o quê? Que faça essa ponte entre os dois. Beleza? Então vamos lá. Então o que a gente está colocando aqui? As federações deveriam reunir ao menos 5 sindicatos estaduais e as confederações ao menos 3 federações em âmbito nacional. Em 1940 foi criado o principal instrumento de submissão dos sindicatos ao Estado, o imposto sindical, que agora foi abolido. Tá? Não é mais uma coisa obrigatória, é uma coisa facultativa. Esse imposto tinha a função de financiar os sindicatos por meio de uma contribuição obrigatória, então repito,
na nova lei, essa contribuição obrigatória ela deixa de existir. Então hoje os trabalhadores pagam, se quiserem, a contribuição sindical no valor de um dia de trabalho, paga por todos os trabalhadores formalmente empregados. De todo o dinheiro arrecadado com o imposto sindical, previa-se que 60% seria repassado aos sindicatos, 15% às federações, 5% às confederações e 20% ao Fundo Social Sindical. Esse fundo, ao longo dos anos, ensejou grande corrupção por meios sindicais ligados ao Estado, pois foi desviado para financiar obras ministeriais e campanhas eleitorais. Você fala, mentira. Gente, falar em corrupção no Brasil, isso acontece na Noruega, isso acontece na Suécia, no Brasil, e campanhas eleitorais. O imposto sindical foi também um suporte para a figura do sindicalista pelego. Ou seja, o que é o pelego? O pelego é um termo que eles usam muito no Sul, e foi criado no governo Vargas, que é aquela pele que os caras usam na montaria para ficar entre o dorso do cavalo, né, entre o lombo do cavalo e a sela. Então diminui o impacto. Então o líder sindical, que ao invés de estar muito mais ligado às classes operárias, estava ligado ao governo. Então é aquele que mediava as relações entre o governo e a classe trabalhadora, evitando choques com qualquer uma das esferas, principalmente a governamental. Então esse era o papel do pelego, ele fazia esse meio campo. Tá? Liberalização do pós-guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então naquele momento que o Estado Novo está entrando em decadência, tá? Porque a guerra acaba e automaticamente a ideologia que Vargas defendia vai entrar em decadência, Getúlio implementou uma reforma constitucional de cunho democrático, que garantia a reabertura dos partidos políticos, porque durante o Estado Novo os partidos foram fechados. E agora você tem o que, galera? Vejam, a volta da UDN, que era um partido que foi financiado pelo capital estrangeiro. Nós tivemos a reabertura do PTB, tá? Tivemos a presença do PSD, beleza, galera? E claro, a volta do famoso Partido Comunista Brasileiro, que realmente se tornava uma ameaça para muita gente. Então a ideia de que você está trazendo de volta a democracia. Show? Vamos lá? Então é o seguinte, representatividade do populismo ao período da redemocratização. Então quando você acaba o Estado Novo e você começa uma nova fase, tá? Fase essa ligado o que, galera? Ligado ao que eles chamam do governo Dutra, é a chamada República Populista. Nos anos 60, a luta sindical alcança repercussão através de imensas manifestações grevistas e da realização do terceiro Congresso Sindical Nacional, quando foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT. No mesmo período, as lutas intensificaram no campo com a criação das ligas camponesas. E aí um detalhe, tá? As ligas camponesas tiveram na figura de João Goulart, um dos grandes os grandes apoiadores, porque a gente fala de direito trabalhista, mas sempre a gente fala do direito trabalhista do trabalhador da cidade, e do campo ele não tinha direito. Então a partir da década de 60 a gente começa a reconhecer também o direito trabalhador do campo. Gradativamente os sindicatos rurais passaram a se desenvolver. O golpe militar de 64 interrompeu o crescimento do movimento sindical, porque, é claro, o governo militar não quer que o sindicalismo ganhe força, porque o sindicalismo representa o trabalhador que vem questionar medidas do governo. E a partir desse momento, trabalhadores voltaram a ser perseguidos e estarem sob total controle do Estado. Tá? Então você tem aí o que? O Comando Geral dos Trabalhadores, que é uma forma de você tentar garantir direitos. O sindicalismo volta a ganhar força somente no fim dos anos 70, tá? Quando retomam as greves em diversas fábricas no estado de São Paulo. Então São Paulo realmente tem muito essa questão, né? A força do movimento sindical. As greves reivindicavam uma reposição salarial de 31%. O governo até então vinha mascarando os índices de inflação, gerando grandes perdas salariais. A manobra foi denunciada pelo Banco Mundial em 1977, despertando a revolta dos trabalhadores. A jornada de luta dos anos 70 inseriu o movimento operário no cenário político, ou seja, o trabalhador começa a perceber a necessidade de ter um partido, ainda mais que a gente caminhava para o fim do regime militar, que pudesse dar voz a esses trabalhadores. Então, o cenário político, econômico e social brasileiro, levando à criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a ideia do famoso Partido dos Trabalhadores, o PT. Não vou politizar, não vou entrar na polêmica, mas você percebe que é o seguinte, galera, quando a gente fala da CUT, tá? Que é um órgão de representação do trabalhador, e quando a gente fala também sobre a questão do PT, qual é a ideia de você estar colocando ali que passaram a organizar diversas greves gerais nos anos 80.
E aqui, gente, um dos fundadores do PT vai atender pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele realmente tem a sua, ele tem a sua carreira ligada ao movimento sindical, principalmente na região do ABC paulista, né, Santo ABCD, né, São Bernardo. O novo sindicalismo, como se convencionou chamar o movimento sindical, porque já é um sindicalismo independente, não atrelado, com as greves de 78 no ABC, agora ABCD, né? Na época ABC paulista, tem suas raízes num amplo movimento social que veio se desenvolver nos anos da ditadura e hoje continua vivo na Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Eu sei que existe aquela preguiça, falar que o sindicalista é aquele que encosta, mas o sindicato ele tem o seu papel na história. Show? É aquele que tenta dar o que, galera? Representatividade às classes no qual se defende. Beleza? Então, assim, é um texto que eu vou falar para vocês pesado, mas espero que a gente, nesse diálogo, consiga melhorar o que? A interpretação. Vamos lá? Então é o seguinte, galera, você que vai fazer o projeto Enem, ou Enem, perdão, e eu te convido para vir conosco no projeto Enem, tá assim, olha, nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob o controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao enquadramento do Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, o que ele está colocando? Que o Vargas foi um cara que ele não queria que o sindicato fosse algo independente. Para o sindicato existir, ele tinha que estar atrelado ao Estado. Então, por quê? Porque assim eu consigo o quê? Eu consigo controlar o sindicato. Lembra, eu permito a existência do sindicato desde que exista um por categoria e, claro, eu, governo, escolho o líder sindical. Então, olha só, no contexto histórico retratado pelo texto, a relação aqui tem que ter uma separação, que agora que eu estou vendo, que fui copiar e colar do texto do PET, entre o governo e movimento. Então, de novo, um errinho aqui. Sindical foi caracterizado pelo quê, gente? Olha só. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Opa! Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Você fala, não, que o Estado está mexendo. Por uma legislação construída consensualmente. Não, o Estado manda, os sindicatos obedecem. Por um diálogo democraticamente constituído. Poxa, gente, se é uma coisa que o Estado coloca sem que haja o outro lado, não é democrático. Pelas benesses sociais do getulismo, gente, o que ele está falando? Que para o sindicato funcionar, ele tem que vinculação ao Estado. Então, eu estou, claro, falando da letra A, que é a mais certa. Beleza? Então, gente, provinha do Enem, você que daqui a pouco está fazendo aí, se prepara porque tem muito disso. Fazer um link dentro do quê? Do texto e a questão que se pede. Show de bola? Vamos lá? Então, vamos já, moçada. Questão número 2. Questão da PUC. Com a criação dos sindicatos profissionais, moldados em regras uniformes e precisas, dá-se às aspirações dos trabalhadores e às necessidades dos patrões expressão legal, norma e autorizada. O arbítrio, tanto de uns como de outros, gera desconfiança, é causa de descontentamento, produz atritos que instalam em greves. Os sindicatos ou associações de classe serão os para-choques dessas tendências antagônicas, ou seja, eu estou falando dessa relação tensa envolvendo o que a gente chama no português, claro, patrão e empregado. Tá? Então eu tenho que, na verdade, ter alguém para fazer esse meio campo. É o que eles falam da necessidade, como o texto está colocando aqui. É um texto de quem, galera? Lindolfo Collor, tá? Que é o nosso primeiro ministro do Trabalho, avô de Fernando Collor de Mello, e que ele vai falar da necessidade de quê? De legalizar o sindicato. Então, o que está acontecendo aqui? A declaração acima de Lindolfo Collor, ministro do Trabalho de 31, é exemplar da relação entre Estado e trabalhadores durante o período Vargas, caracterizado pela... Então, o que eu estou falando aqui, galera? Do início da legislação trabalhista. Vamos lá. Aceitação das reivindicações trabalhistas e pela implantação da legislação prejudicial aos interesses do patronato. O que é o patronato? Eu estou ferrando, galera, o patrão? Pensa comigo, tá? Disposição do governo em atuar como árbitro dos conflitos sociais e controlar as organizações de trabalhadores. Então, olha só, olha o governo, quando eu falo governo aqui, eu estou falando em Estado. Perfeito, galera? Tá? E o seguinte, inteiro sindicato como órgão de controle.
Proibição da unicidade sindical, você fala, poxa, o governo ele legaliza que haja um sindicato por categoria, isso aqui de cara você tira. Liberdade de reunião, ação e funcionamento das associações de operários, independente da ideologia. Gente, você tem liberdade? Se eles são vinculados ao Estado, existe essa liberdade? Repressão e toda a mobilização operária e pela perseguição às lideranças trabalhistas de direita e de esquerda. No início você tem isso, galera? Então repara. O que eu estou colocando aqui? Se eu tivesse que marcar, qual que mais nos mostra a atuação do quê? Do governo? A letra B, onde você coloca o Estado como o quê? Como gestor, como grande o quê? Responsável por essa intermediação entre o quê, galera? Entre patrões e empregados. Show de bola? Então, você tem na questão do movimento sindical uma presença bem forte. Beleza? Então vamos lá. E a nossa última questão aqui, que eu achei uma questão muito desconexa, porque não se fala disso, mas eu comento um pouco sobre. Então tá assim, galera. Ia devagar porque estava matutando. Com seus 20 anos fáceis, o 35 sabia mais da leitura dos jornais que da experiência. Que o proletariado era uma classe oprimida. Comunismo? Sim, talvez fosse isso. Mas o 35 não sabia bem direito. Ficava atordoado com as notícias, os jornais falavam tanta coisa, faziam tamanha mistura de Rússia, só sublime ou só horrenda, e o 35 infantil estava demais machucado pela experiência para não desconfiar. O 35 desconfiava. Você fala, 35? O que é isso? Isso aqui é um conto do Mário de Andrade. Galera, e olha só, o conto 1º de Maio reflete as dificuldades do movimento operário brasileiro, expressas na desconfiança de 35 relacionado ao golpe. O que é isso, galera? Existiu no Brasil um movimento durante o quê? Durante o governo constitucional de Vargas, chamado de Intentona Comunista. O que é isso, galera? A Intentona Comunista vai ser um movimento feito por um partido na época, tá? Que nós tínhamos basicamente dois grupos, A e B, que era um grupo com ideias integralistas, ou seja, muito ligadas ao nazismo e ao fascismo, as ideias totalitárias, como a gente viu na nossa última aula, a presença da A e B aqui. E por outro lado eu tive a formação da Aliança Nacional Libertadora, que tinha como principal liderança esse mocinho aqui, ó, Luiz Carlos Prestes, o que vocês estão vendo aqui, o Cavaleiro da Esperança, que foi casado com a Olga Benário. Então, esses caras tentaram articular um movimento contra o quê? Contra o governo Vargas. Porque eles falavam que o Vargas era um cara, gosto, mas eu sei o quanto o Vargas era ficcionado por poder. Então o que ele fala? Ele fala sobre a intentona, né? No caso ele está falando de um movimento que não foi adiante. Apresente dois argumentos comunistas, ou seja, o que ele vai chamar de comunista? A galera que era vinculada ao Partido Comunista Brasileiro e como também as pessoas simpáticas da galera da NL. Só para a gente poder entender, lembrem-se que durante o governo Vargas, ele que tanto fala em democracia, ele vai ser um cara que vai mandar fechar o Partido Comunista Brasileiro, tá? E ele também é o seguinte, muita gente alegava que o Vargas ele ia usando mecanismos para fugir da democracia. Então, o que eu coloquei como sugestão para vocês aqui, ó, tá? Quando o cara pede aqui o seguinte, apresente dois argumentos dos comunistas, ou seja, a galera que participou da Intentona Comunista, o pessoal do PCB, mais a galera da NL, tá? Sobre o quadro político brasileiro. Quem governava o Brasil? Vargas. Então é um movimento contra o Vargas. Show de bola, galera? É um movimento contra o Vargas, tá? E que de certa forma é o seguinte, queria tirar o Vargas para alegar que ele não era democrático. Porque o Vargas foi um cara que colocou o Partido Comunista na legalidade e que eles queriam que o Brasil entrasse para o quê, galera? Para o rumo das ideias do socialismo, das ideias que estavam ganhando força na União Soviética, tá? Mas o que eu falo, essa questão eu acho um tanto quanto infeliz porque a gente não fala nada dela aqui. Isso aqui era bom para a gente ter uma aula, depois eu até vou indicar para vocês, se vocês quiserem, tem lá no nosso canal, aulinha sobre a Era Vargas, para você quiser conhecer um pouquinho mais, será um prazer. Beleza? Então eu coloquei uma sugestão para que você possa brincar, espero ter ajudado, e você que ainda não conhece o nosso projeto Eu Não Erro Mais, projeto Enem, aulas ao vivo todos os dias da semana, tá? Completamente gratuito, para você se preparar para o Enem e quem sabe conseguir alcançar o sonho que você almeja. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, fui!